Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao módulo de Eletricidade Básica do curso Técnico em Eletrotécnica da Escola Técnica Nossa Senhora Aparecida. Sou o professor Pedro e nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos falando, pessoal, de o quê? De eletricidade, certo? E no final da aula passada, nós definimos o conceito de corrente elétrica. Para nós darmos continuidade no assunto, considerem o seguinte circuito elétrico. Aqui nós temos uma bateria, onde o terminal maior nós definimos como o polo positivo e o terminalzinho menor como o negativo. Aqui nós temos um condutor e aqui no meio nós temos um dispositivo eletroeletrônico que é conhecido como resistor, que a simbologia dele é esse. Pessoal, como aqui eu tenho um resistor e o resistor é a carga do meu circuito, quando eu ligar essa bateria, quando eu fechar a chave aqui, vai ter o quê? Circulação de corrente elétrica pelo meu circuito. E o que é corrente elétrica? Recapitulando a aula anterior. Imagina que este desenho seja o quê? Seja um fio condutor, sendo que lá no fio nós temos o movimento ordenado desses elétrons. O movimento ordenado dos elétrons, que são os elementos de carga negativa lá do átomo da aula passada, nós definimos esse movimento ordenado como corrente elétrica. Existe um sistema de unidades que é conhecido como Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como o SI. O SI é o Sistema Internacional de Medidas ou Sistema Internacional de Unidades e é o que vai determinar, nos estudos científicos, as unidades de medida das grandezas físicas. Nesse caso aqui, nós estamos estudando a grandeza física corrente elétrica. Pelo sistema internacional, a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, em homenagem ao cientista que fez o estudo da corrente elétrica, que foi Ampere. E o símbolo é o A maiúsculo. Então, toda vez que nós formos falar de corrente elétrica, nós vamos mensurar essa corrente elétrica em ampere, sendo que o símbolo é o A maiúsculo, ok? Essa corrente elétrica, ela flui num sentido. Professor, e qual que é esse sentido? Basicamente, pessoal, existem dois tipos de sentido que nós podemos adotar para a corrente elétrica dentro de um circuito. Ele pode ser o sentido real ou o sentido convencional. Pessoal, o sentido real, as cargas, elas vão do polo negativo para o polo positivo, que é o que acontece na realidade. As cargas saem do polo negativo para o polo positivo. Porém, existe o sentido convencional, que é o que a gente mais adota na resolução de exercícios, que nós convencionamos que as cargas elas saem do polo positivo da fonte para o polo negativo. Se nós formos olhar para o nosso desenho, aqui nós temos o polo positivo da bateria e o polo negativo. Se formos adotar o sentido real que a corrente elétrica ela vai fluir aqui no circuito, ela sairia do polo negativo pro positivo. Então seria o quê? Nesse sentido aqui, nesse caso, anti-horário. No entanto, existe o sentido que nós mais convencionamos nos exercícios, na resolução de exercícios, porque é mais fácil de entender, fica mais fácil de interpretar o exercício. Que é o quê? Nós adotamos que o fluxo de corrente elétrica flui do polo positivo pro polo negativo. Então, o sentido real, negativo para o positivo. Sentido convencional, que é o que nós mais adotamos na resolução de exercícios, do positivo para o negativo. Um é o contrário do outro, ok? Aqui na resolução dos nossos exercícios, nós vamos adotar que sempre o sentido da corrente elétrica é do positivo para o negativo.
adotando o sentido convencional. Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos a respeito de circuitos elétricos, sobre eletricidade, sobre corrente elétrica, observem o circuito desta figura. O circuito apresentado na figura é o mesmo desse, onde aqui nós temos uma bateria, nós temos uma fonte, onde aqui é o polo positivo e aqui o polo negativo. Polo positivo e o polo negativo. U significa diferença de potencial, que nada mais é do que tensão. A tensão entre esses dois terminais. 10 volts, 12 volts, 110 volts, 220, depende do que o exercício requer. Aqui nós temos um fio condutor, sendo que aqui no meio do circuito nós temos um resistor. Portanto, nós chamamos esse circuito de circuito resistivo, porque nós temos um elemento aqui que é o resistor. Resistência, pessoal, no Sistema Internacional de Medidas, no SI, é medida em ohms. Ohms, e o símbolo é a letra grega ômega, ok? Então, para mensurar resistência elétrica, nós medimos em ohms e o símbolo é a letra grega ômega, ok? Mas nós não sabemos, inicialmente, qual que é a resistência desse resistor, certo? E o que é resistência? É a dificuldade que o resistor vai colocar a passagem de corrente elétrica. Então, ele vai dificultar que esses elétrons eles passem daqui para cá. Se nós formos polarizar esse resistor, aqui nós temos o lado positivo, porque é o que vem da fonte, e nós temos aqui o lado negativo, que é o que vai para o negativo da fonte. Aqui nesse caso, nesse resistor. Cada caso é um caso. Neste caso aqui, nós vemos que esse resistor polarizado dessa forma, tendo esse sistema aqui, ele possui essa configuração. E o que acontece? Quando nós colocamos uma diferença de potencial entre os terminais de uma carga, nós temos ali a passagem de corrente elétrica. Corrente elétrica aqui, nós vamos simbolizar com a letra I. Então, U é tensão ou diferença de potencial, I é corrente elétrica e o R aqui é o nosso resistor, certo? Então, eu tenho aqui a passagem o quê? De corrente elétrica. Pessoal, como eu disse, o resistor ele vai se opor à passagem desses elétrons. Então, ele vai dificultar a passagem de corrente elétrica daqui para cá. Dessa forma, ele esquenta. Observe o seu chuveiro. O seu chuveiro ele esquenta porque lá dentro tem um resistor. O resistor que tem lá dentro do chuveiro está impossibilitando a passagem de corrente elétrica. Então, de certa forma, ele vai esquentar. E aí, dependendo do valor da resistência dele, é que vai determinar se ele vai esquentar mais ou menos. E aí, como esse resistor ele esquenta, nós dizemos que nele houve uma potência dissipada. Uma potência que o quê? Foi jogada fora. Foi jogada fora em forma de quê? Em forma de calor. Porque ele esquentou, certo? Você sente ele esquentar. E aí, então, nós definimos potência dissipada como a energia gasta por unidade de tempo. Então, potência é a quantidade de energia perdida no tempo. Então, é a sua variação de energia dividida pelo tempo. Isso daqui é determinado potência. Nesse caso, potência dissipada onde? No resistor. É a quantidade de energia perdida pela unidade do tempo. É a quantidade de calor perdido por tempo, ok? O tempo aqui pode ser em horas, em segundos, em minutos, depende do que a gente está analisando, depende do contexto. Em homenagem ao cientista que fez o estudo de potência no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de potência é o watt ou watt, sendo que o símbolo é o W maiúsculo. Então, unidade de medida para potência é o quê? O watt ou watt, como vocês preferirem. O símbolo é
o W maiúsculo. Aqui, para fazer o cálculo de potência, nós vamos adotar essas duas fórmulas. Potência seria igual a tensão vezes a corrente. Olha, V significa tensão, pode ser um V ou um U aqui, porque a gente viu que o U também representa tensão. Então, V, tensão, e I, a corrente, então a potência vai ser a tensão pela corrente, ou a potência vai ser igual a resistência lá do nosso resistor vezes o valor da corrente ao quadrado. Então, a potência é a tensão vezes a corrente ou a resistência vezes a corrente ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso num exercício? Observe o exemplo. Calcule a potência dissipada em um resistor em que nele se passa uma corrente de 5 amperes e aplicada uma tensão de 220 volts. Pessoal, se a gente fosse desenhar esse circuito, seria bem simples. Seria basicamente aquele mesmo circuitinho que a gente tinha antes, sendo que a corrente que passa aqui, o I, o nosso I, seria de 5 amperes. Essa fonte aqui seria uma fonte de 220 volts, então o nosso U ou o nosso V é igual a 220 volts. E o nosso resistor aqui, ó, nós não sabemos qual que é o valor da resistência. Professor, então como é que eu vou calcular a corrente sendo que potência é resistência vezes a corrente ao quadrado e eu não tenho a resistência? Ora, pessoal, essa é a segunda fórmula que nós temos. A dica do exercício é que nós podemos resolver ele com essa fórmula. Potência é igual a tensão vezes corrente. Então, olha, potência é igual a tensão vezes quem? A nossa corrente. A potência é quem eu quero descobrir. A tensão eu tenho que é 220. E a corrente eu também tenho. Quanto que a corrente vale? 5 amperes. Então, a potência vai ser quem? 220 vezes 5. Não sabe de cabeça? Faz no cantinho. 220 vezes 5, como que ficaria? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, fica 0 e sobe 1. 5 vezes 2, 10, com 1, 11. Então, dariam quantos watts, pessoal? 1.100 watts, que é a unidade de medida de potência. É muito importante unidade de medida. Então, num circuito onde nós temos 5 amperes de corrente passando ali no nosso circuito para 220 volts de tensão, nós temos quantos watts dissipados nesse resistor? 1.100 watts. 1.100 watts é a quantidade de potência dissipada no nosso resistor. E nesse caso nós não precisamos de saber qual que é o valor dele. Pessoal, vocês lembram que quando eu falei que quando a corrente elétrica ela passa no resistor, o resistor ele libera calor, ou seja, ele perde energia? Então, esse fenômeno ele é conhecido como efeito Joule. O efeito Joule nada mais que é do que a produção de calor ali no resistor através da corrente elétrica, através da interferência da corrente elétrica. Esse é o efeito Joule. E existe um modo da gente calcular quanto de energia que foi gasta, que foi perdida durante esse processo. É diferente da potência, porque a potência é a quantidade de energia gasta por tempo da potência em watts. Aqui nós estamos falando a quantidade de calor, a quantidade de energia que foi gasta, a quantidade de calor que foi liberado do sistema. Então, Joule foi quem estudou esse fenômeno de energia. Todo tipo de energia no Sistema Internacional de Unidades é medida em Joule, sendo que o símbolo é o J maiúsculo. Usualmente, pessoal, nós usamos como unidade de medida de energia a caloria. Olha, o símbolo é o Cal, C-A-L,
minúsculo. Quando nos alimentos nós encontramos lá, tal alimento tem tantas quilocalorias, tal alimento tem outra quantidade de calorias. O que são essas calorias? É justamente a quantidade de energia que aquele alimento ele vai te fornecer. E por ser energia, então pode também ser medida em quê? Em joule. Mas usualmente no dia a dia nós utilizamos como unidade de medida a caloria. Mas aqui na sala de aula nós vamos utilizar o quê? O sistema internacional. E no sistema internacional, energia é medida em joule. Só para efeito de curiosidade, quanto que uma caloria vale, professor? Uma caloria, ela vale 4,184 joules. Então, existe uma equivalência entre a unidade medida caloria e o joule, sendo que uma caloria vale 4,184 joules. E é dessa forma aqui, pessoal, que nós calculamos a quantidade de energia liberada ali no resistor. A corrente ao quadrado vezes o valor da resistência do resistor vezes o tempo ali de operação. Vamos ver um exemplo? Calcule a quantidade de calor liberada por um resistor de 500 ohms, por onde uma corrente de 3 amperes o percorre por 4 segundos. Como nós já vimos, a fórmula para o cálculo da quantidade de energia liberada ali pelo resistor quando por ele passa uma corrente elétrica é a quantidade de calor liberada será a corrente elétrica ao quadrado vezes o valor da resistência vezes o tempo. Todos esses dados o exercício te deu, de forma que a quantidade de calor liberado será 3 ao quadrado, porque o exercício te falou que no circuito você tem 3 amperes de corrente, então 3 ao quadrado porque é da fórmula, vezes o valor da resistência, quanto que é a resistência lá? 500 ohms. Vezes o tempo. Qual que foi o tempo? Ué, professor, para que tem que ter o tempo? Ué, porque a gente tem que medir a quantidade de calor liberada no intervalo de tempo. No caso desse exercício, o intervalo de tempo que a gente vai calcular a quantidade de calor liberada é por 4 segundos. Então, 500 ohms, o valor do resistor, 4 segundos, sendo que no circuito nós temos uma corrente de quantos amperes? 3 amperes. Pessoal, quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3. 9 vezes 500 vezes 4. Para simplificar nossos cálculos, vamos multiplicar 9 por 4 e depois multiplicar por 500, ok? 9 vezes 4, 36. 36 vezes 500, quanto dá? A gente vai fazer o quê? Lá no nosso cantinho. (500 vezes 36). 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Ok? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Soma. 0, 0 com 0, 0. 0 com 0, 0. 5 com 3, 8. Desce 1. 18 mil. Então, a quantidade de calor liberada por esse resistor nessas condições, ou seja, o resistor de 500 ohms com a corrente de 3 amperes por 4 segundos, ele libera 18 mil joules. Joule por quê, professor? Porque é a unidade de medida de energia no sistema internacional. Então, nessas condições desse exercício, houve ali no sistema 18 mil joules liberados de energia. Pessoal, eu espero que tenham compreendido a matéria. É extremamente importante que vocês façam o estudo do material didático, resolvam a lista de exercícios,
e vamos dar continuidade na nossa próxima aula deste módulo de eletricidade básica.